Olá, companheiros e companheiras, que a paz de Jesus possa estar conosco nesse momento. E hoje a gente vai continuar então falando um pouquinho sobre o suicídio inconsciente ou involuntário, né? Então, em uma outra palestra, a gente começou falando sobre um determinado episódio, quando o André Luiz, o espírito de André Luiz, ele chega ao nosso lar, né, Colônia Espírita Nosso Lar, onde ele foi resgatado, onde ele foi auxiliado. E após o tratamento médico, hospitalar, o espírito de Clarencio, que é um espírito amigo, explica para André Luiz que ele havia chegado ali através do processo de suicídio. E o André Luiz acha muito estranho, porque ele diz que não, que ele queria viver muito, ele lutou muito enquanto ele estava no hospital. E o Clarencio vai explicar então para ele que muitas vezes, quando as nossas atitudes, tanto mentais, emocionais ou físicas, acabam por abreviar a nossa vida, a nossa existência, de maneira que a gente tem menos tempo para aproveitar o aprendizado, as lições dessa atual reencarnação, isso se configura como um suicídio inconsciente. E aí, então, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o que o Evangelho, segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos trazem para a gente a respeito dessa temática, tá? Então, Clarencio, ele explica para o André Luiz que muitas vezes a ira, a raiva, o nervosismo, as nossas atitudes mentais e emocionais desequilibradas, elas também são responsáveis pela abreviação da nossa vida. Não é só o alimento em excesso, a bebida em excesso, o desregramento dos nossos hábitos que leva a essa abreviação, né? Então, por isso a importância da gente prestar atenção no nosso equilíbrio mental. A Joana de Anjos, no livro Terapia do Perdão, ela fala assim, que fixações mentais pessimistas, que a adoção de mágoas e anseios de vingança, o ciúme, a rebeldia emocional, eles vão se transformando em tóxicos destrutivos. E esses tóxicos, eles são transferidos para o nosso sistema nervoso. A partir daí, vai passar para o nosso sistema endócrino, aquele que produz os hormônios, e vai finalmente se alojar no nosso aparelho físico, agredindo as células, abrindo então espaço para contaminação bacteriológica. Olha só, gente, o caminho, né, desde o nosso pensamento pessimista, do nosso pensamento de ódio, de vingança, até atingir a nossa imunidade, que é o que a gente conhece como imunidade. Por quê? Porque abre campo, abre caminho para doenças, inclusive não só as doenças endócrinas, fisiológicas, como também as doenças infecciosas. Tá? Então, é muito importante esse nosso equilíbrio emocional. E a gente tem que olhar para o nosso organismo como um instrumento de trabalho, como um instrumento da nossa manifestação aqui nesse mundo. Então, a gente tem que cuidar desse nosso corpo, desse nosso organismo, cuidar dele e da saúde dele, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, os Espíritos dizem assim, amai então a vossa alma, mas cuidai também do corpo, que é um instrumento da vossa alma. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e do qual ele é tão responsável, ou seja, o corpo é tão responsável, quanto um cavalo mal conduzido é quando ele causa acidentes. O que os espíritos estão dizendo aqui pra gente? Que quando a gente faz uma coisa errada com o corpo, usando o corpo, a responsabilidade não é do corpo, a responsabilidade é do nosso espírito, que é a nossa essência, né? Que é a nossa alma, tá? O nosso espírito encarnado. Bom, não, eu discordo. Eu acho que a culpa é do corpo, porque ele faz o que ele quer, né? Ele faz o que ele quer, não eu. E a minha carne é fraca, por isso que eu sucumbi, né?
a essa tentação, a essa fraqueza. Então, esse é um discurso muito comum, mas isso não condiz com aquilo que os espíritos ensinam para a gente, né? O que eles trazem de informação para a gente? Exatamente o contrário. Que o nosso corpo, ele vai manifestar a vontade, o desejo do nosso espírito. É o espírito quem comanda, né? Então, no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec traz para a gente esse ensinamento. Tem um capítulo que diz, a carne é fraca, né? E aí ele questiona exatamente isso. Ele diz assim, há tendências viciosas que são evidentemente próprias do espírito, porque se apegam mais ao moral do que ao físico. Agora, tem algumas que elas parecem que dependem do organismo, e por esse motivo, parece que elas são menos responsáveis. Parece que o espírito é menos responsável. E menos responsáveis são as pessoas que praticam esses atos, né? Essas tendências viciosas. Por exemplo, a cólera, a preguiça, a sensualidade. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que isso só parece que é do corpo, mas que não é não. Que, na verdade, de fato, essas tendências também são tendências do espírito. Tá? Então, o espírito cuja sensibilidade despertada, que atua sobre aquele órgão pelo pensamento, enquanto que uma outra pessoa permanecerá indiferente. Então, vamos supor assim, eu vejo uma cena bonita, onde uma criança auxilia um idoso. E aí eu fico mobilizada com aquela cena, fico sensibilizada e choro. Tá? Por acaso são as lágrimas, né? O excesso de lágrimas, é o excesso de secreção no olho que faz com que eu chore? Ou é a sensibilidade do meu espírito que faz com que eu me emocione e aí isso acarreta as lágrimas, o choro? É a mesma coisa que ele está falando, tá? Que na verdade a sensibilidade, a percepção, a vontade, o desejo, o intuito, o objetivo são do espírito, tá? E não o contrário. Então, um espírito que é indolente, que é fraco, ele vai deixar lá o corpo, o organismo no estado de atonia, no estado de falta de tônus muscular, né? Então, o corpo é que vai manifestar as características do espírito. Já se eu tenho um espírito ativo, enérgico, ele vai fornecer ao sangue, fornecer aos nervos, aos músculos, a energia necessária e suficiente para essa pessoa se colocar numa posição mais ativa, tá? Então, a ação do espírito sobre o físico é tão evidente, né, que normalmente a gente vê uma desordem orgânica depois que a pessoa passou por uma comoção moral, uma comoção emocional, né? A gente já pôde observar isso. Agora, será que o contrário pode eventualmente acontecer? Então, por exemplo, se tem alguma coisa ruim acontecendo com o corpo, isso pode afetar o espírito? Sim, isso pode afetar o espírito. Por exemplo, está passando por uma doença grave, então a pessoa pode ficar com uma menor energia e o espírito ser impactado com aquilo, tá? Mas isso é temporário, né? Então esse efeito, ele é um efeito temporário. É o espírito quem tem condições realmente de mobilizar. O moral do espírito pode, nesses casos, ser afetado, né? Mas a sua natureza, né? Suas características não vão ser realmente modificadas por aquela situação. Bom, então, quer dizer que aquela desculpa de dizer que a carne é fraca, não posso dar mais essa desculpa? Não pode, né? Porque isso é uma justificativa que não tem respaldo, né? Na verdade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco, né? Então, isso inverte a questão da responsabilidade.
Então, eu não posso mais culpabilizar o corpo pela sensualidade, o corpo pela gula, né? Pelos meus excessos. Não posso mais responsabilizar meu corpo. Acabou. A carne que não tem pensamento, não tem vontade, não pode ser ela a prevalecer sobre o espírito, que é pensante, né? Que tem vontade própria. Bom, então aí, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec novamente questiona esse determinado assunto e os espíritos dizem assim, que comete um suicídio moral o ser humano, o homem que perece vítima das paixões, que ele já sabia que poderiam apressar, né, o seu fim. Porém, a que já não podia resistir, quer dizer, ele sabe que aquilo vai prejudicar a sua saúde, ele sabe que aquilo vai apressar a sua desencarnação, mas ele não resiste àquilo. Por que ele não resiste? Ele não poderia resistir? Será que é irresistível? Não, não é irresistível. O homem pode resistir às paixões, mas pela força do hábito, a gente se sente impulsionado a fazer o que a gente sempre fez, a repetir os nossos velhos condicionamentos. Toda vez que eu me proponho a fazer uma ação nova, diferente daquilo que eu fazia antes, daquilo que eu sempre fiz ao longo de muitas e muitas e muitas reencarnações, eu preciso de um esforço muito grande, porque eu vou fazer uma coisa nova. Então, para agir de maneira nova, diferente, eu preciso de mais esforço. E nem sempre eu quero me esforçar, né? Esse é o grande problema. Mas sim, eu sou capaz de me esforçar. Depende do quê? Depende da minha vontade. Então, é mais culpado esse indivíduo que acaba acelerando, né, o seu desencarne por conta das paixões, do que aquele que tira a si mesmo a vida por um desespero, uma situação de desespero. Porque aí ele não teve tempo para refletir sobre aquele destempero, sobre aquele desequilíbrio pelo qual ele está passando. Então, esse suicídio inconsciente ou involuntário que a gente faz no dia a dia com as nossas ações, ou seja, todo dia eu morro um pouquinho, né? Na verdade, todo mundo, assim que encarna, começa num processo de desgaste das energias vitais, tá? Só que a gente tem como se fosse uma cota para ser gasta. Acontece que alguns processos, quando a gente fica muito irado, quando a gente fica muito raivoso, quando a gente prejudica muito o nosso corpo, aceleram esse processo. Mas isso acontece um pouco por dia, né? Ou seja, a gente tem tempo para refletir sobre as nossas ações e sobre o nosso comportamento. A gente vai tendo avisos do corpo. Conforme a gente vai ficando doente, o que são as doenças? São avisos do corpo, do nosso organismo, mostrando para a gente que aquele comportamento que a gente está tendo no dia a dia não está sendo adequado, não está sendo conveniente, que ele está prejudicando o nosso corpo. Então, nós temos todo dia uma nova chance de perceber que não está correto o nosso comportamento e mudar. Ou seja, nossa responsabilidade é, na verdade, muito maior do que aquele que decide se suicidar repentinamente. Mas a gente tem uma dificuldade de assumir a nossa responsabilidade muito grande. Normalmente a gente quer culpar alguém. A gente culpa o corpo como se ele fosse independente, como se ele tivesse vontade própria, como se a gente não pudesse controlá-lo. Mas eu pergunto para vocês, isso é real? Vocês acham que o nosso corpo tem vontade própria? Não, né? Ele faz, ele age, ele reage conforme o nosso espírito determina que seja. Então, a gente tem, a não ser, né, movimentos involuntários, como aquele do joelho quando o médico bate o martelinho. Então, esses movimentos involuntários, né, são poucos diante das coisas, das atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá. Essa morte prematura,
ela está relacionada com uma indisciplina da nossa parte. Lógico, disciplina exige esforço. Lembra que eu falei? Para fazer diferente, eu preciso me esforçar, eu preciso gastar energia, eu preciso ter disciplina diante das leis infinitamente compassivas de Deus que nos governam e que constrange o espírito, que provoca então uma dilatada purgação na paisagem espiritual, né? Quer dizer que essa indisciplina vai ter consequências depois. Eu não vou passar desapercebido, né? Eu vou ter consequências. Então, no livro Missionários da Luz, tem uma passagem bem interessante que o André Luiz, numa reunião mediúnica, né, ele observa uma médium, uma pessoa que está ali, e que ele percebe, né, pelo tamanho, pelo peso, que essa pessoa praticava excessos na sua alimentação, né? E naquele momento em que essa pessoa deveria estar concentrada no trabalho, todas as glândulas, o centro nervoso, tudo estava trabalhando, mas não estava trabalhando a favor do trabalho mediúnico, estava trabalhando a favor da digestão, do processo digestivo. Então, toda a energia que essa pessoa tinha estava focada na digestão e não no trabalho espiritual que seria realizado ali, né? Então, isso desviou a energia necessária de um trabalho que seria muito importante que ela tivesse completamente focada ali para realizar. Priscila, mas você está me falando, por exemplo, né, do comportamento e das doenças que vão sendo ocasionadas, né, no nosso corpo. Mas e a medicina, hein? A medicina está tão avançada. Será que a medicina não pode resolver uma série de problemas que vão acontecendo com o nosso corpo? Sim, a medicina é um instrumento maravilhoso que Deus forneceu através da ciência, através dos estudiosos, dos pesquisadores. E sim, a gente deve usá-la da melhor maneira possível para nos auxiliar, né, a recobrar a saúde, a recuperar o bem-estar. Mas veja bem, existe um limite para aquilo que a medicina pode fazer, né? Então, a medicina do corpo, né, a medicina vai sendo cada vez mais elaborada. Mas existe também uma medicina da alma, né, que a gente precisa aprender a praticar, que é o cuidado constante conosco mesmos. Então, André Luiz nos fala da importância da gente buscar essa medicina da alma, né? Não só os paliativos para os nossos problemas, né? Mas será que tem consequências muito sérias esses comportamentos nossos, que são, né, essas atitudes do suicídio indireto? Bom, o suicídio de modo geral, tá, gente, ele vai ter uma série de consequências. Tanto os que são rápidos, né, devido a uma situação de desespero, de desesperança, quanto os suicídios inconscientes, que são mais lentos, mais demorados, né? Então, uma das coisas que pode acontecer é que aquela energia, né, que a gente tinha para utilizar durante a nossa existência, né, essa energia, muitas vezes, ela precisa ser esgotada. Então, no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz traz a seguinte frase para a gente, né? Não podemos trair o tempo. E a existência que foi planejada, ela subordina-se a determinada cota de tempo, que nos compete esgotar em trabalho justo. Quando esses recursos não são suficientemente aproveitados, arcamos com tremendos desequilíbrios na organização que nos é própria. Então, é como se a gente fizesse um débito com o tempo. Muitas vezes a gente vai precisar continuar, né, ainda ligado ao nosso organismo para lidar com esse tempo, para esgotar esse tempo,
ou a gente vai ter que, de alguma forma, ressarcir, trabalhar no sentido de recuperar esse tempo que foi, de certa forma, um tempo perdido, né? E que seria muito valioso para o nosso aprendizado. E uma outra coisa, né, que às vezes a gente acha, normalmente isso é comum, né, que a pessoa, quando vai se suicidar, que ela vai terminar logo, que ela vai voltar logo para o plano espiritual, que ela vai estar logo do outro lado. E, na verdade, o que acontece é o contrário, né? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 950, os Espíritos falam assim, que é loucura aquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor, porque ele consegue exatamente o contrário, né? Matando-se, ele retarda a sua entrada no mundo melhor. Ele terá que pedir que lhe seja permitido voltar. Quer dizer, antes de ir para um lugar melhor, ele vai ter que voltar aqui e terminar as tarefas que ele tinha se proposto a realizar. Então, é uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Quer dizer, aquilo que eu quero, que eu almejo, que é paz, que é tranquilidade, eu não vou conseguir, né? Por quê? Porque esse é um presente, né? Um mérito, né? Daqueles que conseguem manter a calma, a resignação, continuarem lutando, mesmo com as dificuldades que a gente encontra aqui no nosso plano. E assim, os espíritos dizem que assim, muda muito, varia muito as consequências de uma pessoa para outra. Tem agravantes, tem atenuantes, mas uma coisa é certa, quando a pessoa se suicida, existe um desapontamento, né? Um desapontamento porque a gente chega do lado de lá e vê que a morte não existe, que a vida continua e que os desafios continuam, né? Se eu tinha um desafio aqui, o desafio vai continuar do lado de lá, não vai cessar, não vai terminar. E às vezes pelo contrário, fica até mais difícil. Eu tenho às vezes que voltar na próxima reencarnação enfrentando até muito mais dificuldades do que eu tinha antes, né? Então, melhor aproveitar o tempo que eu estou aqui agora. Por isso que é tão importante o conhecimento da imortalidade da alma, né? Então, quando eu sei que existe algo mais do que simplesmente a matéria, eu consigo vislumbrar uma razão de ser para as dificuldades que eu estou enfrentando agora, né? Se eu ainda acredito na imortalidade da alma e na reencarnação, fica muito mais tranquilo eu entender que às vezes o sofrimento que eu estou passando agora, se não tem uma causa nessa vida atual, é porque tem uma causa numa vida anterior, numa vida pregressa, que eu não estou sofrendo injustificadamente, que tem uma razão de ser isso. E que tudo aquilo que eu fizer de bom hoje, eu vou colher no futuro. Mesmo que por enquanto tudo pareça muito difícil, eu vou ter um bom resultado, boas consequências das ações que eu praticar hoje. Então isso nos dá um consolo, nos conforta, nos anima, nos reanima para continuar nas lutas, que muitas vezes são sim muito difíceis. É sim muito difícil da gente conseguir se colocar no lugar do outro, né? Mas essa esperança é muito importante. Saber que nós somos assistidos constantemente pelos bons espíritos, que eles estão ao nosso lado, que eles nos auxiliam o tempo todo, mesmo quando a gente não vê, que durante o sono nós podemos nos reunir com aqueles que nos amam, que torcem por nós, que lutam para que nós também consigamos vencer naquilo que a gente se propôs nessa atual reencarnação. Então, durante o sono, a gente pode pedir auxílio, a gente pode pedir orientação, força. E quando a gente se desdobra, né, no plano espiritual, na hora do sono, a gente pode conseguir essa força renovadora para a gente continuar no dia seguinte nas nossas lutas, nas nossas batalhas, né? Então, quando a gente pensa dessa maneira, a gente vai entender que o sofrimento ele muda de papel
não é? Ele não é só, ele não é uma coisa punitiva. Eu não estou sendo punida através do sofrimento. O sofrimento ele vem como um alerta, como uma consequência das minhas ações passadas e como uma maneira de eu dar realmente valor àquilo que realmente é o mais importante. O nosso processo educativo, o nosso processo reeducativo da nossa personalidade, buscando nos aprimorarmos cada vez mais, né? Nos tornarmos pessoas mais fortes, mais bondosas, mais generosas, né? Então daí a importância de nós buscarmos, né, esse fortalecimento de nós mesmos. E finalizando aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, né? Lembrar da importância dos cuidados com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? Buscando ter equilíbrio nas nossas atitudes em todos os momentos, lembrando de utilizar bem o nosso livre-arbítrio. Vamos entender que o nosso livre-arbítrio, ele nos permite escolher, né? Vamos fazer boas escolhas para a nossa vida, para a nossa saúde. E para finalizar, vou ler uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, do Espírito François de Geneve. Ele diz assim: resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Diante das inquietações e tribulações da vida, sede fortes e corajosos, cumprindo resolutos as diversas obrigações que Deus vos confiou. Muito obrigada e que Deus nos abençoe a todos, nos fortalecendo hoje e sempre.